Presidente da República sofreu uma indisposição quando discursava na Guarda. Depois de terminou o discurso, pediu grande rigor nas contas futuras do país. Portugal defronta esta madrugada a Irlanda antes da partida para o Brasil. E as últimas novidades da tecnologia no Futuro Hoje. Poupar é sinónimo de Intermarché. Pois é, onde as famílias encontram os preços mais baixos todos os dias, descontos em cartão e centenas de promoções. Intermarché, juntos com o melhor e mais barato. Jornal da Noite, com Rodrigo Guedes de Carvalho. Boa noite. Cavaco Silva sentiu-se mal quando discursava na Guarda. Foi assistido de imediato e retomou o discurso do 10 de junho. Meia hora depois, retomou o que estava a salientar: a relevância dos militares na sociedade portuguesa. Antes dos demais, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas apercebeu-se do súbito enfraquecimento do Presidente e, no papel de anfitrião simbólico do momento, amparou o desamparo do seu Comandante Supremo. Esta imagem, contudo, não foi emitida em direto. A sequência que se segue, sim. E forças republicanas O canal que fazia a cobertura evitou interpretar o crescente desligamento de Cavaco Silva. Ao longo da emissão, tivemos mais tarde um presidente interrompido por ele próprio ao 6º minuto do discurso e a ser transportado para as traseiras da tribuna, onde haveria de receber assistência médica. Os jornalistas foram nesse momento de estado afastados do local da ocorrência e sem câmaras e gravadores, a dúvida instalou-se. Foi de novo Pina Monteiro quem quebrou o gelo. Na qualidade de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, informo que o Sr. Presidente da República teve uma indisposição e estará de regresso dentro de momentos. Pedia a todos aqueles que estão a perturbar esta cerimónia militar que tenham respeito por Portugal e pelas Forças Armadas. Meia hora depois de ter abandonado o pedestal nos braços das Forças Armadas, o Presidente regressou como se a interrupção tivesse sido por outra razão que não a indisposição súbita que o desamparou. a memória da grande guerra deve constituir-se num tributo ao sacrifício. O médico militar que assistiu o Presidente garante que Cavaco Silva nunca perdeu a consciência. Teve uma reação vagal e recuperou rapidamente. O discurso retomou o fio e a ideia central foi expressa sem quaisquer sobressaltos. Os exércitos não se improvisam, preparam-se. Um aviso em defesa da relevância dos militares. Sobre pena de nos tornarmos um parceiro dispensável e relevante na cena internacional onde se joga o nosso futuro e o nosso desenvolvimento, a nossa participação requer a existência de meios e recursos que evitem a degradação das capacidades existentes. Depois do discurso, o chefe de Estado assumiu de novo e com vigor a posição de Comandante Supremo das Forças Armadas. O tempo da indisposição súbita passara, subitamente. Cavaco Silva pediu também uma cultura de consenso político no pós-Troika. O Presidente disse que os políticos têm de estar atentos para se evitar uma nova situação explosiva. Cavaco esteve em silêncio dias a fio, assistiu calado ao conflito entre Governo e Tribunal Constitucional e neste 10 de junho tinha os dois protagonistas da semana à distância de poucas cadeiras. O Presidente guardou a palavra até ao dia em que escolheu falar do povo português. Sabemos bem que a fase crítica por que passamos deixou marcas e sequelas profundas. Devemos, pois, permanecer atentos e vigilantes, designadamente em matéria de disciplina das contas públicas e de controle do endividamento externo, para não cairmos de novo numa situação explosiva, risco para o qual alguns alertaram os portugueses em devido tempo. E como seria de esperar, mais uma vez, usou o exemplo do povo para chamar a atenção dos políticos. Os desafios que temos diante de nós, de todos nós, só podem ser vencidos
através de uma cultura de compromisso. Adiar por mais tempo. Um entendimento partidário de médio prazo sobre uma trajetória de sustentabilidade da dívida pública e sobre as reformas indispensáveis ao reforço da competitividade da economia é um risco pelo qual os portugueses poderão vir a pagar um preço muito elevado. Ao longo destes anos difíceis, os portugueses deram prova de um notável sentido patriótico de responsabilidade. Têm agora o direito de exigir que os agentes políticos atuem de modo idêntico. O discurso mal tinha acabado e, apesar dos cumprimentos oficiais e obrigatórios, o PS veio logo dizer que não quer consenso com este governo. O Primeiro-Ministro insiste em cortes e mais cortes e nós consideramos que essa não é a solução para o nosso país. Portanto, a saída tem que ser encontrada não em belas palavras, mas numa proposta muito concreta e numa proposta muito séria. O Primeiro-Ministro preferiu ficar calado. O Presidente, aparentemente recomposto, deixou ficar dita e escrita a palavra esperança 16 vezes ao longo do discurso. O social-democrata Carlos Carreiras diz que o PSD está disponível para um entendimento com a oposição, mas que os compromissos internacionais são prioritários. Essas bases têm que existir sempre. E da parte do PSD sempre existiram aberturas mais do que suficiente para que se consiga entender nessas bases de compromisso. Sabendo todos que Portugal tem compromissos também assumidos com o exterior, nomeadamente com a Europa, onde queremos continuar a estar inseridos, e por isso mesmo esses compromissos têm uma primeira base fundamental, que é nós também cumprirmos com os nossos próprios compromissos. Além da indisposição do Presidente, a cerimónia do 10 de junho fica também marcada por protestos que só terminaram quando Cavaco Silva abandonou o Parque Urbano da Guarda. Cavaco Silva interrompeu o discurso, mas os manifestantes não arredaram pé e mantiveram o protesto. Estão cerca de 3 centenas de manifestantes, desde professores, enfermeiros, trabalhadores da administração pública, informados. Da Guarda, Covilhã e Viseu. Eram homens e mulheres liderados por uma frente comum que só esperava o momento certo para intervir. Queres vir aqui tentar ver? Tinham entrado todos de mansinho, com tarjas dentro do bolso, retiraram para atrapalhar o discurso de Cavaco Silva. Governo para a rua! Governo para a rua! Governo para a rua! Governo para a rua! Estão a tirar comida por isto, tenho que fazer pelos meus netos. E a indisposição do Presidente não a demoveu? Diga? A indisposição do Presidente não a demoveu? Não, nada mesmo. Ele nem cá vier de vir. O que é que cá veio fazer? É dia de Portugal, acho que a gente tem que guardar respeito ao dia que é. E o senhor? Igual. Não é dia para isso. As pessoas devem manifestar quando acharem que devem manifestar e especialmente quando não temos momentos próprios para manifestar, que era uma altura boa para realmente todas as pessoas saberem o que se passa com a classe dos professores. A admissão do governo e o incumprimento da Constituição. Pensamentos cruzados em alta voz e sob o fogo de quem pensava diferente. Nós temos o direito de publicamente dizer que este governo tem que ir para a rua e que é preciso uma mudança de política e, por outro lado, pode haver pessoas que queiram aplaudir o discurso do Presidente da República, que aliás não se ouvia, não sei até que é que batiam palmas. O Presidente da República demorou meia hora para retomar o discurso e, nesse espaço, as tarjas baixaram e o tom do protesto ficou menos audível. Mas o pano da manifestação só caiu no encerramento da cerimónia militar, que vai ficar para a história. 10 de junho é também tradicionalmente dia de condecorações. Hoje foram para António Borges, a título póstumo, para o filósofo Eduardo Lourenço, na imagem, o antigo comissário europeu António Vitorino, o presidente do banco Lloyds, Horta Osório, e também Zenal Bava estão entre as 38 personalidades que o presidente condecorou esta tarde. Daqui a pouco vamos ver como correu o último dia da seleção nos Estados Unidos. Em Bruxelas, a Ministra das Finanças disse que Portugal pode prescindir do último cheque da Troika, apesar das dificuldades levantadas pelo Tribunal Constitucional. O Vice-Presidente da Comissão Europeia elogiou Portugal, mas também deixou avisos.
Neste colóquio financeiro em Bruxelas, a experiência portuguesa foi mencionada várias vezes perante a presença da Ministra das Finanças. Mereceu até um elogio do Vice-Presidente da Comissão Europeia, Olli Rehn. On the back of improved competitiveness and sounder public finances, Portugal is today seeing a moderate economic recovery and falling unemployment. We are well aware that securing and building on these achievements continues to involve hard choices. Maria Luísa Albuquerque concorda com Olli Rehn. Ainda há muito a fazer e ainda há o impacto do recente chumbo do Tribunal Constitucional. Perguntei-lhe se confirmava conversações do Governo com a Troika sobre uma resposta a este problema. Nós não estamos a negociar nada, nós estamos a ponderar o que é que pode ser feito em matéria, em termos de programa, mas como já foi dito, nós ainda não conhecemos a dimensão do problema para podermos encontrar uma solução, portanto, nesse sentido não podemos negociar solução nenhuma. Mas já há contactos com a Troika? Nós mantemos sempre em contacto com a Troika, falamos com eles com muita frequência, mas não há nenhuma solução em cima da mesa, não estamos a discutir nada de concreto, porque ainda não sabemos qual é a dimensão que pode resolver. Vai ter que ser necessário uma alternativa? Os nossos compromissos em termos de metas não são só no âmbito do programa, são também no âmbito do tratado orçamental. Portanto, necessariamente, se não conseguimos cumprir as medidas que tínhamos ponderado, teremos que encontrar outras, porque as metas continuam a ser as mesmas. Isso é o tratado orçamental independente do programa. Mas tendo em conta que o programa acaba no final deste mês, Portugal prepara-se para ter uma extensão técnica, uma nova extensão técnica para poder acomodar as decisões do Constitucional. Ainda não há decisões sobre essa matéria. Mas se não houver uma decisão antes do fim de junho, é obrigatório pedir essa extensão, ou não? Ainda não há decisões sobre essa matéria. Mas o Primeiro-Ministro, se não era uma questão técnica, era uma questão de dinheiro, o último cheque está em risco? O último cheque está dependente de concluir, estaria dependente de encontrarmos medidas alternativas. Mas, como digo, ainda não há decisões sobre essa matéria. Okay? Não pode passar sem esse último cheque? Poder pode. Podemos ponderar essa hipótese, mas não há decisões ainda. Estamos a ponderar e fazer. Nestas coisas, tudo conta. Um porta-voz da Comissão Europeia afirmou que o pedido do Governo de clarificação das decisões do Tribunal Constitucional também influencia o desembolso do cheque final da Troika. Ainda restam algumas incógnitas. Quanto tempo irá levar para encontrar as tais alternativas? Isso também depende da chegada de novos acórdãos ainda esperados do Tribunal Constitucional e quanto tempo será necessário para que essas alternativas estejam em condições de serem aplicadas. Isso poderá não ser um processo rápido. Fernando de Sousa com Pedro Miguel Ramalho e Bruno Andrade, SIC, Bruxelas. Há mais uma voz do PSD a criticar, e com dureza, o Tribunal Constitucional. A vice-presidente Teresa Leal Coelho acusa os juízes de fazerem avaliações políticas e diz que se não aceitam críticas, não servem para o cargo. A entrevista de Teresa Leal Coelho ao Público é arrasadora para o Tribunal Constitucional. A deputada começa por dizer que os juízes têm de estar disponíveis para serem objeto de crítica política e jurídica e que, se assim não for, não têm condições para exercer o cargo de juízes do Estado Democrático. A vice-presidente dos sociais-democratas diz que o Tribunal Constitucional tem extravasado as suas funções e acusa os juízes de violarem o princípio da separação de poderes ao fazerem juízos de ponderação política, condicionando o legislador. Teresa Leal Coelho acaba mesmo por defender que, nestes casos, os juízes deviam ser sancionados. Para a deputada, o Tribunal Constitucional tem-se isolado do direito da União Europeia e os juízes modelam os princípios à la carte em função das novas medidas. Professora de Direito, Teresa Leal Coelho diz que o Tribunal está obrigado a aclarar o acórdão e que, em último caso, está também sujeito a um pedido de anulação. Questionada sobre o facto de ter sido o seu partido a escolher alguns juízes e a aceitar outros, Teresa Leal Coelho admite que o PSD possa ter sido iludido pelos juízes que nomeou. Mais à frente, no Jornal da Noite, vamos conhecer em exclusivo a cozinha e a sala de refeições da Seleção Nacional durante o Campeonato do Mundo. Jerónimo de Sousa exige ao Presidente da República que convoque eleições antecipadas. Esta manhã o líder do PCP estava na feira de Santarém quando soube que Cavaco Silva se tinha sentido mal. Desejou-lhe as melhoras, mas também acusou o Presidente de passividade perante o confronto entre o Governo e o Tribunal Constitucional. A mais de 200 quilómetros da Guarda, o político viu e sentiu. São conhecidas as profundas divergências que existem entre nós, mas queria aqui declarar que não
desejamos mal nenhum, antes pelo contrário, que o Presidente da República recupere a sua saúde, era o primeiro voto que faria. E no segundo voto, ainda antes da recuperação do Presidente, em Santarém, o Secretário-Geral do PCP trazia exigências à mesa. Quem está a forçar, quem está a tentar conflituar com a Constituição da República é o Governo, não é o Tribunal Constitucional. E, nesse sentido, o Presidente da República não pode assistir passivamente ao desenvolvimento desta situação, de claro confronto e conflito institucional, porque para isso, lá está, em correspondência com o juramento que fez de cumprir e fazer cumprir a Constituição, obviamente, do nosso ponto de vista, era motivo para a demissão deste Governo e da convocação de eleições antecipadas. Tenho a força para lhe dizer que foi o PS e o PSD que arrebentaram com o nosso país. Temos que endireitar isto. Foram eles que arrebentaram. Não percamos a esperança e força. Na esperança que o Presidente ouça os pedidos para convocar eleições antecipadas, Jerónimo de Sousa lá distribuiu simpatia pela Feira da Agricultura. Em apenas 2 dias, o certame de Santarém já foi visitado por 5 políticos. As federações distritais do PS andam por estes dias a decidir se ficam ao lado de António de Costa ou de António José Seguro. No processo de contagem de espingardas, o presidente da Federação do Porto disse que mais de 60% dos militantes estão com Seguro. Os apoiantes de Costa discordam. Aceitou as primárias que Seguro propôs, mas fonte próxima de António Costa garantiu à SIC que o autarca não desistiu das diretas e conta com as federações para impor ao líder do PS um processo eletivo antes das primárias de setembro. Ao longo da semana estão previstas várias reuniões das distritais. A do Porto já decorreu. José Luís Carneiro, presidente da Federação do Porto e apoiante de Seguro desde a primeira hora, contabilizou apoios. Esta Comissão Política Distrital, assim como a maioria das comissões políticas conselheiras no Distrito do Porto, entendem que o António José Seguro reúne todas as condições para ser candidato a Primeiro-Ministro. Aliás, mais de 60% desta Comissão Política Distrital assim o entende. Manuel Pizarro, apoiante de António Costa, tem uma visão diferente da reunião. Eu acho que isso é um absoluto equívoco. Durante a reunião, essa questão não foi debatida e não houve nenhum documento votado. Portanto, o que se poderá dizer com seriedade é que não se sabe qual é a posição maioritária da Federação do Porto. Olha, eu estou até convencido que a posição maioritária é de apoio ao Dr. António Costa. Nos últimos dias, as distritais de Porto Alegre, Évora, Castelo Branco, Faro e Vila Real manifestaram-se a favor de diretas para o cargo de secretário-geral e para um congresso. Porquê que o senhor, enfim, e as pessoas que apoiam António Costa na Federação Distrital do Porto não o fizeram? O assunto não estava na ordem do dia da reunião, na ordem de trabalhos. E nós entendemos que devíamos respeitar a ordem de trabalhos. Não quiseram arriscar, foi isso? O assunto não se colocava como premente e nós entendemos que devíamos respeitar a ordem de trabalhos. A Federação do Porto é das que mais peso político tem no aparelho socialista. José Luís Carneiro sai mais uma vez em defesa do Seguro. Ganhou as eleições regionais, ganhou as eleições autárquicas, ganhou as eleições europeias e estamos agora, a pouco mais de um ano das eleições legislativas, e estamos convencidos que o Partido Socialista estava bem encaminhado para conseguir ganhar as eleições legislativas. Viseu já rejeitou a proposta a favor de um congresso extraordinário. Com todas as federações distritais a decidirem por estes dias de que lado estão, falta saber se a base de apoio se mantém com o Seguro ou se transfere para Costa. Chegou a Portugal em 1985, vestiu a camisola do Futebol Clube do Porto durante 2 temporadas. Fez 28 jogos, marcou 12 golos. Veja se ainda se lembra desta cara. É difícil de recordar sem uma farta cabeleira loira e um bigode. Ainda não lembrou? Nós contamos-lhe quem é este homem. Daqui a pouco, no Jornal da Noite. 6 pessoas morreram em acidentes causados pelo mau tempo na Alemanha. Os ventos de 150 km por hora derrubaram centenas de árvores no oeste da Alemanha. Incidentes que, em Colónia e Krefeld, acabaram por ser fatais para 2 ciclistas atingidos pelas quedas. Na região de Düsseldorf, outras 4 pessoas morreram, vítimas da pior tempestade dos últimos anos. Ja, wie im Film fast so ein bisschen so, ne? So, also vielleicht für manche ist das nicht so schlimm, aber für Düsseldorf, also sowas habe ich hier noch nicht gesehen.
A chuva e o vento deixaram danos em centenas de edifícios, obrigaram ao corte de energia elétrica em várias cidades e provocaram o caos no trânsito. Várias estradas foram cortadas, a circulação de comboios foi afetada e o aeroporto de Düsseldorf chegou a estar encerrado durante 1 hora, com dezenas de voos cancelados ou desviados. O pior já terá passado, mas o alerta mantém-se, sobretudo no norte do país, onde as autoridades esperam mais chuva, vento e trovoada, ainda que com menos intensidade. O aeroporto de Karachi voltou hoje a ser atacado pelos talibã do Paquistão, alvo foram as instalações da segurança aeroportuária, que no anterior ataque teve o maior número de baixas. Em menos de 48 horas, o maior aeroporto do Paquistão teve que desviar por 2 vezes todos os voos previstos. O ataque desta terça-feira voltou a ser reivindicado pelos talibã do Paquistão, que no domingo lançaram o caos em Karachi. A segurança das instalações voltou a ser posta em causa quando vários atiradores conseguiram chegar à zona onde fica a academia de treino da unidade paramilitar responsável pela segurança aeroportuária. Ao contrário do que chegou a ser noticiado, os disparos não fizeram vítimas, mas deixaram uma mensagem clara de que o TTP não pretende seguir a via negocial prometida pelo primeiro-ministro do Paquistão. Na madrugada de segunda-feira, 2 comandos conseguiram entrar no aeroporto vestindo uniformes iguais aos dos seguranças. Foram precisamente os vigilantes que conseguiram travar os militantes antes da chegada da polícia, seguida do exército. Pelo menos 2 homem-bomba fizeram-se explodir dentro das instalações, originando incêndios. As explosões obrigaram a evacuação dos terminais. Ao fim de algumas horas, o cerco foi levantado, mas pouco depois do anúncio do fim das operações militares, o tiroteio começou. Alguns terroristas conseguiram barricar-se num dos hangares de manutenção, onde fizeram mais 7 mortos. Os corpos dos funcionários só hoje foram descobertos. Estavam calcinados depois de um incêndio que destruiu a câmara frigorífica onde tinham sido depositados. Num comunicado, os talibã do Paquistão justificaram a ação como a resposta à morte do líder Hakim-Ullah Massoud durante um ataque de um drone norte-americano em novembro. Houve mais um tiroteio com vítimas mortais numa escola norte-americana. Mais de 60 agentes da polícia, a maioria das forças táticas e pelo menos 19 ambulâncias acorreram ao local depois de ter sido dado o alerta. O número de atacantes ainda não foi oficialmente confirmado, mas 2 suspeitos terão fugido. Um atirador foi morto pelas forças de segurança, mas não sem antes ter disparado 6 tiros. Um dos projéteis atingiu mortalmente um estudante e feriu um número indeterminado de pessoas. Pelo menos uma professora terá sido também atingida. Os familiares dos alunos acorreram ao local, mas estão impedidos de entrar no recinto. Quando se deu o ataque, os estudantes foram de imediato instruídos a permanecer nas salas de aula, o que terá evitado mais vítimas. Há 5 dias, um ataque numa universidade em Seattle fez 1 morto e 2 feridos. Depois do massacre de 20 crianças no Connecticut, a administração Obama anunciou um plano para reduzir o número de armas no país, mas o Congresso tem levantado sucessivos entraves à aprovação de leis mais restritivas. Antes do último jogo particular, acompanhamos aquele que é também o último dia da seleção no estádio norte-americano. Em Peniche, prosseguem as buscas para tentar encontrar o pescador de 20 anos que desapareceu ontem à tarde ao largo do Cabo Carvoeiro, caiu da embarcação quando estava a colocar armadilhas para a apanha de polvo. No mar, o navio Patrulha Figueira da Foz percorre as zonas adjacentes ao local aproximado onde o pescador caiu à água. Depois de um helicóptero ter nas primeiras horas participado nas buscas, agora os esforços concentram-se no mar e em terra, onde elementos dos bombeiros voluntários e da Polícia Marítima percorrem a costa escarpada. Tem equipas de grande ângulo a percorrer as escarpas aqui do Cabo Carvoeiro e da Ilha do Baleal para verificar todas as reentrâncias. Paralelamente também estão a ser feitas rondas e patrulhas com a Polícia Marítima também em áreas adjacentes aqui ao Cabo Carvoeiro. Vamos manter as buscas dedicadas para tentar encontrar a pessoa desaparecida. O pescador de 20 anos não estaria com colete salva-vidas na altura do acidente. Caiu à água quando colocava armadilhas para apanhar polvo a cerca de 4 km do Cabo Carvoeiro. O facto de não usar colete de salvação minimiza
as possibilidades de sucesso num resgate. Eu aproveito para fazer um alerta para toda a comunidade pescatória, especialmente nas operações com maior risco, como é o caso das fainas de pesca, para fazerem uso do colete de salvação, que pode ser a diferença entre um resgate com sucesso ou não. Em determinado tipo de embarcações é obrigatório, e noutro tipo de embarcações já não é obrigatório. Nesta especificamente é que este jovem pescador está? Não, nesta não, especificamente não era obrigatório. Neste segundo dia de buscas, o dispositivo vai manter-se operacional enquanto a visibilidade e as condições do mar o permitam. O adolescente morreu esfaqueado em tiros no concelho de Cascais durante uma discussão. O suspeito foi detido. As festas em honra de Santo António em Tiras ficaram este ano marcadas pela tragédia. Na noite de domingo, o recinto das festas estava cheio quando um jovem de 19 anos morreu depois de ter sido esfaqueado com uma faca de cozinha. Tinha sido atingido no pescoço e, apesar das tentativas de estancar o sangue, o jovem acabou por morrer no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. O alegado autor do crime também tem 19 anos, antecedentes criminais e pôs-se em fuga, mas acabou por se entregar à polícia um dia depois do crime. Tudo indica que os dois jovens se envolveram numa discussão por causa de fichas dos carrinhos de choque. A arma utilizada foi encontrada no recinto das festas de Santo António em Tiras. O suspeito do homicídio deverá ser presente ao juiz esta próxima quarta-feira. Os piratas informáticos voltaram a atacar as páginas na internet da Procuradoria-Geral da República e da Procuradoria Distrital de Lisboa. A data é emblemática, tal como foi a do último ataque, a 25 de abril. Os Anónimos Portugal escolheram 10 de junho para se infiltrarem de novo nos computadores do Estado. O ataque à Procuradoria-Geral da República terá sido dificultado depois do reforço da segurança informática recente. Mesmo assim, com a base de dados encriptada, os hackers garantem ter conseguido o acesso. Já na Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, os piratas terão tido mais facilidades e poderão ter alterado o conteúdo de algumas páginas. No dia 9, véspera da ação, foi publicado ainda um vídeo na net. O grupo sem rosto revela a presença em várias manifestações e ações de protesto. Os Anónimos Portugal são o braço nacional de uma árvore global que cresce na internet. Utilizam a pirataria como forma de protesto contra injustiças e abusos sociais que condenam. Partidos políticos, forças de segurança e várias instituições do Estado foram nos últimos anos alvo de repetidos ataques. Agora que vai começar o Mundial, vamos começar a ver imagens dos autocarros das seleções que têm pintadas frases de incentivo. Foram escolhidas depois de lançado o desafio a internautas de todo o mundo. Cada país escolheu a que achou melhor e há de tudo um pouco. Começamos naturalmente pela frase do autocarro de Portugal que diz: o passado é história, o futuro é vitória. Uma rima clássica de país de poetas. O Brasil optou por lembrar que procura o 6º título mundial. Apesar de não ser uma palavra muito bonita, o Hexa mete respeito. Depois algo me diz que o mesmo autor conseguiu vender a mesma ideia à Argentina e Colômbia, porque se o autocarro argentino diz não somos uma equipa, somos um país, o colombiano tem escrito aqui não viaja uma equipa, viaja todo um país. Quanto ao Japão, alguém deveria lembrar-lhes que não se trata propriamente de uma guerra e que haveria incentivos menos agressivos do que samurais, chegou a hora de lutarmos. Temos ainda a frase lógica dos Camarões, que nos elucidam que um leão é sempre um leão, e deixo para o fim duas frases que dão nas vistas. A Holanda tem uma frase que, digamos, nos parece um pouco discutível, mas enfim, diz que os verdadeiros homens vestem cor de laranja. E finalmente o prodígio de imaginação. A frase que deverá ter demorado mais tempo a pensar é a do Chile. Repare-se na elaboração requintada de xixixi, lé, viva o Chile. Em ritmo bem mais lento do que um autocarro, o ciclista português que percorre milhares de quilómetros atrás da seleção nacional chegou a Campinas. Call it magic, call it true, call it magic, when I'm with you. Ninguém percebe.
devem pensar que todos que são loucos. Porque assim, mas você não faz da seleção, mas porquê? Porque isto? Porque gasta dinheiro para a seleção, não é? Então, eu gasto. Tinha que gastar em algum sítio, mas a questão não é isso, é gasto o que tenho, o que não tenho e vendo. Portugal o ter a bandeira. Eu já não sei o que é dizer. Hoje é um dia muito. Parece que estou sem palavras. Houve alturas que eu pensei que. O que é que eu vim para aqui fazer? Foram cerca de 4.000 quilómetros na terceira grande competição e a viagem mais difícil que Jorge Franco fez atrás da seleção nacional. Começou a jornada em janeiro com o objetivo de conhecer de bicicleta os 12 estádios do Mundial. Desembarcou em Porto Alegre, foi a Curitiba, mas a caminho de Brasília acabou atropelado por um automóvel e teve de interromper o sonho. Foi operado em Campinas, regressou a Portugal, recuperou da operação, mas voltou depois da Páscoa. Conheceu Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Falhou 4 estádios. Está quase a acabar a subida. Mas dão os músculos das pernas, nunca mais acaba. Anda Campinas, Portugal, ale! Depois ver a placa, a dizer Royal, que é o quartel da seleção. Não sei o que é que vou fazer. Talvez beijar no chão, fazer de papa, ver se dá sorte à seleção. É a primeira coisa que faz quando atinge o objetivo, uma espécie de ritual. É ali que é a chegada deles. E se é a chegada dos jogadores, eu acho que eu faço parte também da equipa da seleção. E então é a minha chegada. Já vi. Já estou com pele de galinha, de arrepio. Já está, graças! Já está! O feito de Jorge Franco já teve repercussão no Brasil. A Rede Globo de Campinas acompanhou os últimos quilómetros do percurso. Eu estou... Pensava que isto ia acontecer. Verdade, pensava que ia acontecer. Mas pronto. Nunca imaginei. Entrei aqui normal, mas depois, quando se veio a meta, deu aquela recaída de espetáculo. Fabuloso. É tão bom ganhar. O empresário de 42 anos vai agora descansar e ver todos os jogos de Portugal, mas vai de avião. Só deseja que a seleção se esforce tanto como ele para chegar à final. Filipe Pereira, Fernando Silva e Ricardo Terreiro, a SIC, em Campinas, no Brasil. Daqui a mais ou menos 4 horas e ainda nos Estados Unidos, a Seleção Nacional vai efetuar aquele que será o seu último jogo particular, o último teste antes de partir para o Brasil, um jogo com a República da Irlanda. Altura para o contacto com os enviados da SIC. No Luz, incontornável ainda falarmos de Ronaldo. Posso dizer-te que os portugueses estão divididos, que ele deveria jogar para ganhar ritmo ou que deveria ser poupado, não vá lesionar-se outra vez. Mas a decisão está tomada por Paulo Bento e Cristiano Ronaldo vai mesmo defrontar esta noite a República da Irlanda. De resto, a Federação Portuguesa de Futebol, o Gabinete Médico da Federação, divulgou há pouco que todos os jogadores estão disponíveis para jogarem este encontro. Ou seja, todos deverão ser utilizados. Obviamente que aqueles que têm estado lesionados, como Cristiano Ronaldo, Pepe, Raul Meireles e Beto, não vão jogar o jogo todo, deverão jogar só uma parte deste jogo. Obviamente que Pepe é aquele jogador com menos ritmo, uma vez que só se juntou à equipa no trabalho normal no dia de ontem, mas a grande
interesse, o grande ponto de interesse de todos os imigrantes portugueses que vêm aqui ao estádio, e vão ser 50 mil num estádio que tem capacidade para 82 mil espectadores, é obviamente verem ao vivo Cristiano Ronaldo. 17 dias depois dessa final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz, Cristiano Ronaldo volta à competição. Um bom sinal para a seleção portuguesa, um bom sinal para Paulo Bento, um bom sinal para Portugal, que pode contar com o melhor jogador do mundo para ter melhor equipa, melhores condições para poder derrotar a Alemanha no primeiro jogo do Mundial de Futebol no dia 16 de junho frente à Alemanha. Portugal que se despede hoje aqui dos Estados Unidos e partirá para o Brasil logo após o jogo. Na hora da despedida dos Estados Unidos, os jogadores da seleção portuguesa receberam a visita dos jogadores do Jets, do futebol americano. Os portugueses bem tentaram jogar com o oval, mas mostraram que têm mais jeito para o futebol. Ronaldo quis perceber como se faz o passe perfeito no futebol americano. Até que chegou a hora dos jogadores do Jets mostrarem as suas habilidades com a bola arredonda. O convívio, a boa disposição. A seleção sai dos Estados Unidos para o Brasil alegre e confiante. Na hora da despedida não faltaram os autógrafos para mais tarde os americanos recordarem que por aqui passou a seleção portuguesa. Nem faltou a foto da praxe. Os americanos vestiram a camisola de Ronaldo, uma verdadeira estrela também neste país que tem o futebol como desporto secundário. Dos Estados Unidos fica também a imagem de apoio dos imigrantes. As cores portuguesas acompanharam a equipa para todo o lado onde os jogadores estiveram. Bye bye America. Alô Brasil. A equipa está a chegar. O jogo começa à 1 da manhã, hora portuguesa, 8 da noite, hora aqui de Nova York, no Jersey, onde se encontra este estádio. Logo após o jogo, a equipa partirá para o Brasil. A equipa que tem saída prevista à 1 da manhã, hora americana, 6 da manhã, hora portuguesa, chegará ao Brasil 9 horas depois, ou seja, às 2 da tarde, hora de Portugal, do dia de amanhã. A equipa portuguesa entrará definitivamente no Brasil neste Campeonato do Mundo de Futebol. E será naturalmente acompanhada por estes enviados especiais da SIC, que ainda estão nos Estados Unidos, mas já temos enviados especiais em Campinas, que conheceram hoje a cozinha onde serão confeccionadas as refeições da seleção. Esta é a cozinha onde mais de 30 profissionais vão preparar as refeições da Seleção Nacional durante o Campeonato do Mundo. A liderar a equipa, o chefe Hélio Loureiro, que acompanha a seleção portuguesa há 18 anos. O Luís Labrador e eu vamos integrar nesta equipa, vamos coordenar uma equipa que está já muito motivada por receber toda a equipa portuguesa de futebol e que quer trabalhar muito connosco, quer aprender também algumas receitas portuguesas, quer aprender alguns sabores diferentes daqueles que são os habituais aqui no Brasil. Na cozinha, a motivação é enorme entre os funcionários habituados a receber celebridades e outras equipas do futebol, mas a presença de Cristiano Ronaldo vai fazer toda a diferença. Nós brasileiros amamos futebol, né? Somos apaixonados por futebol, e saber que o Cristiano Ronaldo vai estar junto com a equipe, né? A gente atendendo eles e tentando atender da melhor forma possível, para nós é muito bom, muito legal. Ronaldo vai estar na porta ao lado, numa sala de refeições que já está preparada para receber a equipa, com decoração feita a pensar na motivação dos jogadores. Longe de Portugal, as refeições vão ser variadas, mas não vão fugir muito do habitual em casa. Frutas tropicais ficam de fora e sobremesas são à base de frutos secos, conhecidos dos jogadores. Os nossos médicos, o Dr. Nuno Campos e o Dr. Henrique, já nos aqui que nos são foi que tivéssemos cuidados especiais com a alimentação, quer nas proteínas, ou seja, nas carnes brancas que nós vamos dar aos nossos atletas e aos peixes, que dessemos hidratos de carbono que nas massas, e que por isso vamos ter que variar bastante, quer nas massas curtas, quer nas massas longas. Fazemos então os raviolis de ricota. Já está pré-cozido. Vamos pôr agora um pouco de pesto. O pesto é feito cá? Isso, chefe. Cereja. E temos aqui um prato de pasta, uns raviolis com ricota.
de Portugal chegam 200 kg de bacalhau, 50 kg de vários tipos de enchidos, 30 kg de grão e de feijão, 48 garrafas de azeite português. Chegam também 12 queijos da Serra e 12 queijos do tipo Flamingo, sejam dos Açores ou Limiano. Tudo para lembrar Portugal. Costumamos chamar a mala da saudade, que é necessário para que em certas alturas nós possamos recriar um pouco o ambiente tradicional de uma casa portuguesa. A juntar a isto os alimentos de qualidade que o chefe Hélio pode encontrar nos supermercados locais. Normalmente aqui as carnes são ótimas, os peixes são excelentes. Nós estamos perto do Chile, que tem belíssimos peixes, também de águas frias, muito idênticas às nossas, em que nós podemos encontrar peixes ótimos e mariscos excelentes. O chefe Hélio Loureiro garante que não há jogadores exigentes no que toca à alimentação e que estão perfeitamente conscientes da importância de uma boa refeição para o sucesso no Mundial. Filipe Pereira, Fernando Silva e Ricardo Terreiro, a SIC, em Campinas, no Brasil. Falamos da seleção da Alemanha, a primeira adversária de Portugal neste Mundial. Escolheu ficar em Santo André, no sul da Bahia. A equipa não se queixa de calor humano, já a adaptação ao clima parece mais complicada. A reportagem é da TV Globo. O sul da Bahia tem calor humano. Basta uma brecha e todo mundo quer uma foto com os alemães. Em 2 dias, os visitantes conquistaram Cabralho. Dançaram com índios da tribo Pataxó, que vivem por aqui. O entrosamento foi bem rápido. Homem branco, bem branco nesse caso, e índios dançando uma festa em campo. O atacante Close, que fez 36 anos, ganhou um parabéns para você em Pataxó. Pronto. Foi o suficiente para todos acharem os alemães para lá de simpáticos. Tem gente até chamando a Alemanha de minha seleção. E vê quem aqui? Rapaz, vê minha seleção. Eu estou torcendo para a Alemanha. Não era para o Brasil, não? Não, eu estou Alemanha hoje. Botafoguense, preto e branco. Torcer por eles é fácil. Difícil falar os nomes. Zil, Schweinsteiger, só alguns. Os nomes são muito difíceis. Schweinsteiger, um homem com nome complicado, e seus colegas têm suado nesses primeiros dias. Porque o sul da Bahia não tem só calor humano. Os 30 graus, que são normais para quem vive aqui, são um tormento para os alemães. Expressões de cansaço, toda hora uma pausa para um energético, gelo no pescoço. Nesse período de treinamentos, os alemães querem sofrer mesmo. Tudo aqui foi preparado para que eles se adaptem o mais rápido possível ao clima quente do Nordeste. Local de reunião com jogadores aberto. Academia sem ar-condicionado. No campo não há sombra. Tudo de propósito. Eles têm que se acostumar até segunda-feira, quando a Alemanha estreia contra Portugal em Salvador à 1 da tarde. Depois em Propaganda, em Fortaleza, às 4. E no último jogo pega os Estados Unidos no Recife, de novo à 1 da tarde. O auxiliar técnico Hansi Flick explica que os treinos vão ser sempre nos horários dos jogos, porque eles não estão habituados a jogar nessa parte do dia e com tanto calor. Se tudo der certo para os alemães, vão voltar para casa em forma, bronzeados e tetracampeões. Ora, estão os primeiros. É o Luís Carvalho com a camisola do Ronaldo e a Cláudia David, ainda sem camisola da seleção, mas não tardará a vesti-la. Ou seja, já estamos a receber fotos e mensagens desde que ontem lançámos o desafio. Se vive no Brasil, se está pelo Brasil, se vai ao Brasil ver o Mundial, envie-nos as suas fotos. Diga onde a tirou e como se chama. À conquista da vitória, com a força dos adeptos. Envie-nos as suas fotos do Brasil para eustolá@sic.pt, no Jornal da Noite e em sicnoticias.sap.pt. Mostramos todos os momentos de apoio à seleção no país irmão. Estamos juntos no Mundial. A ideia tem andado para trás e para a frente, sempre envolta em discussões, aliás. Agora, pela primeira vez, num campeonato do mundo, serão de facto usadas câmaras para ajudar o árbitro a perceber se a bola entrou ou não na baliza. Vamos perceber como funciona. 14 câmaras, 7 apontadas para cada uma das balizas. Um sistema informático ligado ao relógio que o árbitro leva no pulso. Quando a bola entra, o juiz recebe a informação em menos de 1 segundo e decide desta forma com mais segurança.
Esta tecnologia da linha de golo foi apresentada esta segunda-feira no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Vai ser utilizada pela primeira vez em campeonatos do mundo no Brasil. Very important that he will be safe. He will be support. He will be sure that the decision he made, this is what's effective. A empresa fabricante garante um sistema 100% fiável. Foram necessários 2.400 testes para convencer os dirigentes do futebol mundial. Para já, esta é a única tecnologia autorizada para auxiliar os árbitros. Goal technology is the key figure and is allowed by IFAB. All the other questions, offside, penalties, video refs, and other things, they are not allowed. So therefore, the question is not real. Este sistema inovador foi utilizado com sucesso na última edição da Taça das Confederações. A tecnologia da linha de golo ainda vai ser testada pelos árbitros, incluindo o português Pedro Proença, antes do início do Campeonato do Mundo. Lisboa já vive os Santos Populares e nós vamos lá daqui a pouco em direto. Eu e tu ainda não acabamos de conversar. Acabou sim. Mas o que é que você quer, hein? Esta noite, sol de inverno. It's not a secret. Others simply have a better sense of humor than the Germans. They don't take things so seriously. And that's exactly the way they build their cars. I'd rather drive a German. Corsa Go. Agora a partir de 12.490 euros. Um preço especial, com equipamento fora de série. É melhor teres cuidado com a pele irritada. Não deixes que a pele barbeada te irrite. Experimenta o novo Nivea Men Aftershave Balsam Sensitive, com 0% de álcool. O número 1 contra o ardor e a irritação da pele. Nivea Men. Cada dia começa por ti. Em junho não espere mais e estreie algo novo. Estrear novos preços só no El Corte Inglês. Descobre o irresistível King Rib Barbecue agora com o teu menu King Poupança. Escolhe o teu menu completo com refrigerante e batatas por apenas 3,95€. Burger King Tasty King. Samsung Galaxy S5 G11, uma edição exclusiva Mel. É outra vida. Numerosos estudos demonstram que ingerir ômega 3 contribui para cuidar do seu coração. Encontramos ômega 3 no peixe azul e nos frutos secos, mas será que ingerimos o suficiente? A Fundação Portuguesa de Cardiologia considera que tomar suplementos com ômega 3 ajuda a cuidar do coração. Mega Red, a nova geração de suplementos com ômega 3, uma pequena cápsula por dia ajuda a obter a quantidade necessária. Mega Red contém 100% de óleo puro de krill, crustáceos muito ricos em ômega 3. O ômega 3 de Mega Red é mais facilmente Mega Red é a escolha da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Contribui para o normal funcionamento do coração. As feridas e os arranhões fazem parte do crescimento. Bepantene Plus desinfeta, cicatriza e previne as infecções. Bepantene Plus desinfeta a ferida, acelera a cicatrização e acalma sem arder. Tão eficaz que eles acreditam que trata tudo. Na Optivisão, oferta de lentes de proteção solar na compra de lentes progressivas. O que dizem os seus olhos desta oferta? Optivisão é um outro olhar. Em junho, ele já não volta para ti. Para salvar o melhor amigo. Nada o irá parar. O meu filho é de garra! Como treinar o teu dragão 2 da DreamWorks nos cinemas. Deseja limpeza e frescura mesmo entre descargas? Agora existe uma forma mais fácil. Novo Sonazol WC Blue Active. As suas poderosas bolas azuis permitem uma limpeza visível e frescura mesmo entre descargas.
sempre limpa e fresca. Novo Sonazol WC Blue Active. Portugal é enorme. Hoje temos adeptos por todo o planeta. Gente que não é portuguesa de passaporte, mas é de coração. Portugal já não é só Portugal. Portugal é mundial. Galp é Portugal no mundo. Este Mundial FIFA 2014 alimenta a paixão com o novo McRoyal Fan. E é bola lá, bola cá. Contra 11 e no final ganhamos nós. Estamos juntos em todos os jogos. Há melhor televisão, há internet e ao telefone. Junta-se o telemóvel com chamadas para todas as redes a partir de 49,99€ por mês. Adere ao Nós 4. Liga 16 995. Há mais futebol em nós. Sinto a pele seca como se ainda não tivesse posto creme hidratante. A fórmula norueguesa da Neutrogena dá à sua pele uma hidratação contínua durante 24 horas. Loção de hidratação profunda da Neutrogena. Apresentamos o prémio Intermarché Produção Nacional. Uma homenagem à produção de excelência. De norte a sul, por mar ou por terra, o esplendor de Portugal faz crescer um setor económico notoso. Todos os dias, homens e mulheres transformam recursos naturais em produtos essenciais à nossa qualidade de vida. Por isso, premiar os produtores nacionais é também premiar Portugal. Se é produtor, junte-se a nós e candidate até 25 de julho em premiointermarché.pt. Quando escolho produtos portugueses, estou a escolher o melhor para mim e a contribuir para uma economia capaz de me dar mais emprego e melhor futuro. Faço do meu país o melhor para mim. Portugal somos todos nós. Portugal é cada um de nós. Portugal sou eu. Siga-nos em portugalsoeu.pt e no Facebook. A flora bacteriana é essencial para manter a sua pele saudável. Mas os antitranspirantes podem atuar contra estas bactérias, deixando a sua pele vulnerável. Os novos antitranspirantes Sanex atuam com as bactérias que provocam o odor, respeitando a flora bacteriana da sua pele para mantê-la saudável. Novos antitranspirantes Sanex. Vai sonhando, vai fazendo planos, mas antes de mais nada, faz como eu, vai poupando. Quando poupas para o teu futuro, ganha os teus projetos e ganha a tua vida. Com o Montepio, quando tu ganhas, ganhamos todos. Montepio, valores que crescem consigo. Aladino e a nova coleção Os Países do Mundo. Enquanto brincam, fazem muito mais que divertir-se. Aprendem e vão descobrir o mundo. Agora, com as novas garrafas Beradinho, vão se divertir ao máximo a jogar. Está nutricionalmente adaptado e, como sempre, podem beber sozinhos sem sujar-se demasiado. De que é que está à espera? Há muitos países para descobrir. Danone, o mundo à sua medida. Danone alimenta sorrisos. A Galp é Portugal no mundo. Numa altura em que tanto se fala na necessidade de internacionalização das empresas portuguesas, a Galp Energia está presente em mais de 60 projetos de exploração e produção de petróleo e gás natural espalhados por 4 continentes, em países tão diversos como o Brasil, Uruguai, Venezuela, Marrocos, Angola, Moçambique, Namíbia e Timor-Leste. No Brasil e em Moçambique, a Galp Energia está nas maiores reservas naturais descobertas nos últimos 30 anos. E com os investimentos feitos nas suas refinarias, é agora o maior exportador do país, distribuindo os seus produtos na Ásia, América Latina, Estados Unidos, Espanha, Gibraltar e Países Baixos, contribuindo assim com 9% do total das exportações nacionais. Hoje, a Galp Energia já não é só a maior petrolífera nacional. A Galp é mundial. Decathlon apresenta qualidade a preços ainda mais baixos. Calções de praia Andaia de Tribord, secagem rápida e com forro interior, agora apenas 3,45€. Desde 2013 já baixámos o preço a mais de 10 mil artigos. Exclusivo Decathlon, desporto para todos, tudo para o desporto. Dizem que este é um dos pontos mais distantes do continente. E claro, agora que vai ao futebol, essa distância nota-se. Dizem que aqui não se vê tão as cascas na cabeça. Dizem que aqui viver o futebol é mais difícil.
Acho que não pode ser difícil se até Paulete é um de nós. Até podemos estar muito longe do continente, mas estamos mais perto do Brasil. Quanto mais perto estás do futebol, mais o vives, mais o partilhas. Quem disse que não podemos voar? Quem disse que não podemos seguir os nossos sonhos? Quem disse que não podemos escolher o nosso próprio caminho? Quem disse que não podemos alcançar a perfeição? Novo Mitsubishi Outlander PHEV. O primeiro SUV elétrico plug-in híbrido que não conhece fronteiras. No Continente, todos os dias há preços baixos. É poupança certa. Não perca 3 pizzas Continente fácil e bom por apenas 5,95€. Conte com o Continente. Todos me observam. Nem o mais pequeno sinal de caspa passa despercebido. Lyric Man, feito para o homem. Remove totalmente a caspa. Resultado, zero caspa. Não tenho nada a esconder. Lyric Man, zero caspa, nada a esconder. Não pares. Com os 4 tens mais. Televisão com gravação automática. Mais internet para navegares à vontade. Mais chamadas grátis 24 horas. E ainda telemóvel com chamadas e SMS grátis para todas as redes. Tudo por 49,99€ por mês. Há mais em nós. Durante o Campeonato do Mundo, a sua boca irá enfrentar inúmeros desafios. Por isso, entre em campo com a melhor equipa. Entre com Listerine. Não se fique só pela escovagem. Listerine elimina até 99,9% das bactérias responsáveis pelo aparecimento de cáries, inflamação das gengivas e mau hálito. Descubra o poder de Listerine, a limpeza mais explosiva para a sua boca. Portugal somos todos. Os milhões de adeptos de sempre. E os milhões que a nós se juntaram. Portugal já não é só Portugal. Portugal é mundial. Galp é Portugal no mundo. Venha aos postos Galp e colecione as máscaras dos jogadores, ganhe 3 voltas ao mundo em combustível e muitos outros prémios. No mundo perfeito, o seu cão seria invisível aos parasitas que transmitem doenças como a leishmaniose. Proteja o seu cão da leishmaniose com Scalibor. Dê mais espaço à vida. Novo Volkswagen Golf Sportsvan. Volkswagen, das Auto. Espaço, economia, versatilidade. Tudo que a sua família procura no automóvel. Mercedes-Benz B180 CDI. Agora por 260€ por mês em ALD operacional. CSI Nova York. Estreia hoje à noite na SIC. Sejam de novo bem-vindos ao Jornal da Noite. O metro da maior cidade brasileira voltou hoje a funcionar depois de uma paragem de 5 dias. O Sindicato dos Trabalhadores do Metro de São Paulo suspendeu a greve até quarta-feira, depois de um reajustamento dos salários, mas mantém a ameaça de paralisação durante o Mundial. O metro paulista movimenta diariamente cerca de 4 milhões de pessoas. Nos últimos dias, as filas de trânsito atingiram as centenas de quilómetros. O metro é também o transporte mais prático para chegar ao estádio, onde na quinta-feira se realiza o jogo de abertura deste Mundial de Futebol. Daqui a pouco, tecnologia flexível para descobrir no futuro hoje. Como lhe disse, faltam 2 dias para o arranque do Mundial do Brasil e em São Paulo fazem-se os últimos ensaios para a cerimónia de abertura. A reportagem é da TV Globo.
Enquanto todos se arrumavam, o estádio já estava prontinho para recebê-los. Este será o cenário da festa de abertura da Copa do Mundo. Hoje, pela primeira vez, o elenco do show pôde ensaiar na Arena Corinthians. 660 pessoas, de lugares, estilos, idades diferentes, mas com o mesmo sentimento. A oportunidade de poder dançar na Copa do Mundo dentro do seu próprio país é uma emoção muito grande. Quando eu imaginei que eu teria uma oportunidade como essa. Estar numa Copa do Mundo mostrando a nossa cultura é diferente, né? Hoje eu não consigo nem dormir direito por conta disso. O papel de cada um deles dentro do roteiro da festa nós não podemos mostrar. É surpresa para a próxima quinta-feira, o dia tão esperado, 12 de junho de 2014.